Pois é, o assunto ainda é tabu para muitas famílias, principalmente pela falta de informação sobre como lidar com o autista. E para entender um pouquinho mais sobre essa realidade, a gente conversa com a psicóloga Paula Guimarães da Silva. Paula, boa tarde. Boa tarde. O que é de fato o autismo? O autismo é um transtorno neuropsiquiátrico em que tem 3 características principais. Um prejuízo na comunicação, na linguagem, um prejuízo de interação social e um padrão de comportamento repetitivo e estereotipado. Tem assuntos também restritos, né? Um padrão de comportamento em que eles se interessam e repetem as mesmas atividades. E existe uma causa específica? A causa provavelmente é um transtorno do desenvolvimento, né? E tem causas genéticas e biológicas, mas não há um marcador biológico específico comprovado. Então, nós não podemos dizer qual a causa do autismo. Se não existe causa, não existe prevenção, né? Mas se sabe que é durante a gestação, que é na formação do bebê. Se tem alguma ideia, assim, é um distúrbio, um transtorno neurológico? A criança nasce com autismo, né? Mas nós não podemos dizer quando isto se inicia, porque esse início de sintomas vai ocorrer até os 3 anos de idade, né? Mas é um transtorno do desenvolvimento, não é um transtorno afetivo, como há muito tempo se pensava, né? Que era da relação mãe-bebê. Não, é um transtorno neuropsiquiátrico, né? Que envolve gene e fatores biológicos, e ele é do desenvolvimento. Então, a criança nasce, ela vai ter autismo. Não é nada que aconteceu depois. E essa abordagem em novelas, por exemplo, é interessante para as famílias daqui a pouco conhecerem melhor, terem acesso à informação? Com certeza. Eu acredito que a novela é um meio que fala diretamente com a população. Porque às vezes nós podemos falar em jornais, né, ter algum trabalho, alguma campanha, mas não é impressionante o poder que tem a novela, principalmente a das 9. Pois é, é verdade. Inclusive nós temos uma entrevista agora da atriz Bruna Lins Meyer, que interpreta então a Linda, que dá vida à Linda na novela Amor à Vida. A entrevista foi concedida neste mês à TV Bahia, afiliada da Rede Globo, e ela fala então sobre de que forma que ela se preparou e o que ela acha que as pessoas devem lidar, de que forma que as pessoas devem lidar com o autismo, com a pessoa autista, e a gente vai conferir agora. É um universo muito singular que muitas vezes a gente não tem acesso, até porque a gente vive numa sociedade um pouco preconceituosa, até pelo desconhecimento. Então, você nunca conviveu com um autista, você não sabe como ele é, você não sabe as dificuldades que ele enfrenta, você não sabe o que ele tem de extraordinário. Então, descobrir tudo isso e perceber que somos todos muito parecidos é maravilhoso. Para que as pessoas olhem e saibam e se identifiquem. E eles têm muito para contribuir com a nossa sociedade. São pessoas extremamente inteligentes, muitas vezes mais do que acima da média. Então, tem um olhar muito sensível. Muitos deles se tornaram grandes artistas. Pois é, o autista, ele tem essa inteligência superior, como foi colocado, né, pela atriz Bruna Lins Meyer? Isso eu acho importante falar, Francine, porque há uma história de que ou o autismo tem um retardo mental ou ele tem uma capacidade até superior, né? O autista, de 60% a 70% dos casos, tem uma comorbidade também com uma deficiência intelectual, né? Que é o chamado e conhecido como retardo mental. Mas também não são todos, tem aqueles com um QI, uma inteligência dentro da média. E tem um outro grupo, né, que também pode apresentar um QI superior, como outra pessoa também teria, né? Então, podemos dizer que é uma coincidência, uma pessoa que tem um QI superior e também autismo, não que tenha um QI superior seja a consequência do autismo. Por isso é importante ficar atento, né, principalmente os pais, aos sinais que a criança desenvolve e apresenta, né? Existem graus de comprometimento desse desenvolvimento, doutora Paula? Sim, o espectro do autismo ele vai de modo leve, moderado e grave, né? Então, cada pessoa vai responder de uma forma. E há tipos também de autismo. E daí, por isso, cada criança vai necessitar de um acompanhamento diferenciado e cada caso vai ser um caso. Exatamente. E nós vimos o caso da personagem Linda, é grave, né? Pode ser considerado um caso grave. Mas agora a gente vai conhecer a história de um menino que, inclusive, frequenta uma escola regular aqui de Santa Cruz. O nome dele é Henrique, tem 7 anos. E ele é considerado, então, um caso de leve a médio, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa diferença. E você conhece agora, então, a história do Henrique. Um abraço nele!
Quem vê esta cena não imagina que Henrique pouco gostava de beijos e abraços. Aos 7 anos, ele se diverte e parece entender perfeitamente o que se passa ao redor. O menino tem autismo, um transtorno que compromete o desenvolvimento pessoal e social. Uma descoberta sofrida, mas necessária, garante a mãe. Tive uma atitude assim mais de encarar o problema e procurar resolver. Ele é autista, então o que a gente pode fazer agora para resolver? Ele não iniciava nenhuma conversa, nem atendia nenhuma solicitação verbal da gente também. Hoje, a distância entre os mundos particular e real parece estar menor. Graças a todo esse trabalho com ecoterapia, natação, psicopedagogas trabalhando com ele hoje está incluso numa turma de primeira série regular. A inclusão de estudantes em instituições regulares de ensino é garantida por lei. Esta escola municipal de ensino fundamental é referência no atendimento a autistas em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Aqui, 9 estudantes de 6 a 12 anos de idade são incluídos em atividades pedagógicas de turmas regulares. Henrique está entre eles e tem o acompanhamento de uma monitora, mas esta inserção ainda é um desafio no Brasil. Exige muito estudo, muita leitura, muita organização de atividades diferenciadas. Para ajudar nessa caminhada é que se criou a associação A Luz Azul, para dar esse apoio aos pais. Então, nós fazemos reuniões onde se conversa, onde se trocam experiências. Nada mais importante no tratamento de um autista do que o amor da família e das pessoas que lidam com eles. É um tratamento, né, doutora Paula, como nós vimos, tem que ser um tratamento diferenciado. A pessoa, a criança, enfim, o adolescente autista não deve ser tratado como uma pessoa dita normal, com os hábitos rotineiros como nós temos? Na verdade, a criança pode fazer atividades rotineiras, né? Atividades como outra criança normal, né? Mas ela não vai fazer da mesma forma, né? Porque o que eu acho importante é nós não queremos forçar essa criança a se comunicar como nós, a se expressar como nós, porque ela tem um quadro e que ele não tem cura, né? Ele vai ter adaptação, vai ter tratamento, mas a criança é assim. Mas e essa questão da inclusão escolar? Tu és a favor da inclusão escolar do autista, então, numa escola regular de ensino? Eu sou a favor, Francine, mas desde que essa escola esteja preparada. Porque eu já confrontei com crianças que iam para a escola e passavam a manhã inteira sentadas na classe, sem fazer atividade coerente com os colegas e também sem essa inclusão. Os colegas a viam como diferente, também não havia se aceitava muito que o autista não interage, então deixa ele quieto ali, né? Então não fazia nem bem para as duas partes. A criança autista estava só perdendo tempo, né? E os colegas, que eu acho que a inclusão social também tem que ter o seu outro lado. Tem que ser bom para a criança com uma deficiência, mas também tem que ser bom para as outras crianças, né? Até pela formação de personalidade, de caráter dessa criança e de aceitar essa inclusão social no meio dela. Então, se entrar uma criança autista numa escola regular e ela não tiver esse apoio, essa capacitação dos educadores, pode ser que não adiante nada. Então, eu acho que cabe à escola fazer essa formação para que eles estejam preparados. E existe tratamento pelo Sistema Único de Saúde? Existe, né? Claro que nós sabemos que não consegue abranger e atender, talvez, com excelência todos os casos, mas tem, porque é um tratamento multiprofissional, né? Exige psiquiatra, neurologista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, né? Então, é um tratamento multiprofissional em que exige uma coisa que eu acho importante para o tratamento, a família, interação familiar, e não tem como tratar sem um vínculo da família no tratamento. E como nós vimos ali na reportagem, né, do caso do Henrique. Doutora Paula, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Almoço, falando sobre esse assunto aí que vai repercutir muito, né? Muito obrigada.